Meus irmãos, o texto do nosso sermão de hoje, segundo domingo na Quaresma, é o texto do Santo Evangelho. João, capítulo 3, do verso de número 1 até o verso de número 17. Aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura. João, capítulo 3, do verso de número 1 até o verso de número 17. E assim diz a santa palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Respondeu Jesus: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Meus irmãos, vamos ao nosso Deus em oração? Senhor nosso Deus, abre-nos hoje não apenas os ouvidos, mas os nossos corações, especialmente onde estão fechados, endurecidos ou satisfeitos demais consigo mesmos. Faz com que a tua palavra nos encontre onde estamos e não onde imaginamos estar. E que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha nossa e Redentor nosso. Amém. Meus irmãos, feliz Quaresma. Hoje, meus irmãos, nós chegamos a um versículo que todos nós conhecemos. Ou talvez, um texto que nós pensemos conhecer. João 3,16. Estampado em camisetas, tatuado em alguns braços, pendurado em quadros. Primeiro versículo que nós memorizamos na infância. Primeiro que nós ensinamos aos nossos pequenos filhos. Primeiro que nós citamos ao evangelizar alguém, ou quando alguém está triste, quando alguém precisa de uma palavra de conforto. E eu tenho hoje, meus irmãos, uma tese para vocês. Uma tese que vai soar um pouco estranha logo de início, mas que eu espero que faça sentido quando nós chegarmos ao final. E a tese é essa aqui. João 3,16 é provavelmente o versículo mais desafiador de toda a Escritura. João 3,16 é provavelmente o versículo mais desafiador de toda a Escritura. Não o mais confortador, não o mais confortante, não o mais reconfortante, o mais desafiador.
Mas pastor, certamente alguém dirá, esse é o versículo do amor de Deus. Como assim desafiador? Esse é o versículo do amor de Deus, é simples, é bonito, é o coração do Evangelho. E eu concordo, meus irmãos. É exatamente por isso, por ser o versículo do Evangelho, que nós precisamos ter muito cuidado com ele. Precisamos ter muita atenção àquilo que esse versículo está dizendo. Porque existe uma maneira de ler João 3,16 que o transforma numa espécie de cobertor espiritual. Um versículo confortável, quentinho, que nos diz que Deus nos ama, que nos diz que está tudo bem, que temos a vida eterna garantida e que podemos simplesmente seguir em frente. E essa leitura não é uma leitura totalmente mentirosa, mas é uma leitura radicalmente incompleta. E uma verdade incompleta, quando tratada como a história inteira, acaba se tornando uma forma bastante sofisticada de mentira. Uma leitura incompleta, uma verdade incompleta, quando tratada como a história inteira, acaba se tornando uma forma bastante sofisticada de mentira. Portanto, meus irmãos, hoje nós vamos ler, pretendo fazê-los ler, João 3,16 com todas as suas implicações. E quando nós fizermos isso, nós vamos descobrir que esse versículo é muito mais do que um mero cobertor confortável. Um mero cobertor aconchegante. É uma verdadeira convocação. É, nas palavras do próprio Cristo em outro lugar, um chamado para que nós odiemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e sigamos ao nosso Senhor. Mas, para chegarmos lá, nós precisamos começar do começo. Precisamos conhecer o homem que faz essa pergunta a Jesus. Nicodemos não é uma pessoa qualquer. Ele é membro do Sinédrio, a mais alta corte religiosa e jurídica de Israel. Como já citei aqui, uma espécie de STF. Não tecerei mais comentários. Nicodemos é membro desse Sinédrio, a mais alta corte religiosa e jurídica de Israel. Um homem de prestígio, um homem de poder e de grande erudição bastante conhecida. Ele conhece as Escrituras provavelmente melhor do que cada um de nós aqui hoje. É assim que ele conhecia as Escrituras. E ainda assim, João nos diz que esse homem veio a Jesus à noite. João vem a Jesus, Nicodemos vem a Jesus à noite. A noite, no Evangelho de João, não é um mero detalhe biográfico. É teologia, meus irmãos. Tudo nas Escrituras é teologia. É símbolo deliberado. No Evangelho de João, Jesus é a luz que vem ao mundo, e a humanidade, em sua condição natural, o que fez? Amou mais a noite do que a luz. Amou mais a escuridão do que a luz, porque as suas obras são más. Nicodemos, então, vai ao encontro de Jesus à noite, porque por mais que saiba, por mais que seja respeitado, por mais que reconheça que Jesus vem de Deus, ele ainda é um homem das trevas. Ele ainda é um homem da noite, da escuridão. Ele ainda não tem comunhão com a luz. Ele ainda não nasceu de novo. Há algo muito honesto nessa imagem. Nicodemos não vem à luz do dia com confiança. Diante de Jesus, ele vem escondido. Ele vem no escuro, cheio de perguntas que, por razões bastante óbvias, ele não podia fazer publicamente. Ele não podia fazer na frente dos outros. Mas o fato é que Jesus não o rejeita.
Jesus o recebe, Jesus conversa com ele, fala-lhe de uma nova criação de água e de espírito, fala a ele sobre nascer de novo. E a pergunta de Nicodemos é uma pergunta muito boa. E no fundo é essa: será que a história pode ser revertida? De que forma a história pode ser revertida? Pode um homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Pode Deus estabelecer um novo começo, um recomeço real, não apenas para indivíduos, mas para a criação, para a realidade? Como pode alguém que é velho, que carrega décadas de escolhas, décadas de formações, identidades bem sedimentadas, como pode alguém dessa forma simplesmente nascer de novo, começar de novo? Não apenas individualmente de novo, mas o mundo inteiro. Como Deus pode fazer um mundo novo de novo? Pode Deus recomeçar uma história no meio da história? E a resposta de Jesus é simples e direta. Sim, Deus pode. Mas para isso, alguém precisaria morrer. Para que houvesse vida nova, alguém precisaria morrer. O Filho do Homem precisaria ser levantado, como Moisés levantou a serpente no deserto, de forma que quem contemplasse esse levantamento com fé não pereceria jamais, mas receberia vida, vida em si mesmo. Assim, meus irmãos, é nesse contexto de morte necessária, é nesse contexto de sacrifício que abre caminho para uma nova criação, para uma nova vida. É nesse contexto que nós chegamos ao verso 16. E nós precisamos ler esse versículo com todo esse peso, com toda essa história. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Prestem atenção, prestem bastante atenção nessa palavra mundo. No vocabulário de João, essa palavra tem um peso bastante específico. O cosmos, o mundo, não é simplesmente a criação boa de Deus, a criação de Deus em toda a sua beleza e majestade. O mundo que João está falando é justamente aquele mundo que estava debaixo do poder do maligno. É esse mundo, é desse mundo que João está falando. Um mundo cheio do poder do maligno. É um mundo que rejeitou ao Criador. É um mundo que amou as trevas e odiou a luz. É um mundo que ao final desse mesmo capítulo preferiu a condenação do que a salvação, porque as suas obras são más. Em outras palavras, meus irmãos, Deus amou esse mundo. Esse mundo rebelde, esse mundo sob o poder do maligno, esse poder que rejeitou o Criador, esse mundo que rejeitou o Criador, esse mundo que amou as trevas, esse mundo Deus amou. Não um mundo purificado, não um mundo que se arrependeu previamente, não um mundo que demonstrou boas intenções para com Deus. Deus amou um mundo de pecadores egoístas, de homens e mulheres que o rejeitam ou até mesmo usam o seu nome para os seus próprios fins. Pessoas que, em última análise, são como o próprio texto de João deixará claro mais adiante. São assassinos de Deus. Assassinos do próprio Deus. E Deus escolheu amar esse mundo. Porque ao final deste mesmo evangelho, esse mundo que Deus amou, esse mundo que Deus afirmou amar, é o mesmo mundo que vai colocar o Filho de Deus na cruz. Esse mundo. Deus amou o mundo que matou o seu próprio Filho. Esse é o amor de Deus. Esse é o tamanho do amor de Deus. Essa é a amplitude do amor de Deus, essa é a profundidade do amor de Deus.
Deus amou o mundo que matou o seu próprio filho. Pensem no tamanho desse amor. Esse é o amor de João 3,16. E portanto, meus irmãos, esse definitivamente não é um versículo suave. É um texto escandaloso. E é um texto escandaloso porque ele vai completamente contra a lógica de como nós entendemos como amor funciona. Vai totalmente contra a nossa lógica de amor. Afinal de contas, nós estamos bastante acostumados a amar aqueles que nos amam de volta. Não é assim que nós amamos? Não é assim que nós procuramos exercer o amor? Amamos, estamos acostumados a amar aqueles que nos amam de volta. Nós amamos aqueles que nos fazem bem. Nós amamos aqueles que nos valorizam. Nós amamos aqueles que contribuem para a nossa felicidade. No entanto, o que acontece quando alguém nos trai? O que acontece quando alguém nos machuca? Ou o que aconteceria se alguém atacasse um dos nossos filhos? Como seria a nossa resposta? O nosso amor simplesmente acaba naquele momento. Quando alguém nos frustra, o nosso amor acaba naquele exato momento. Mas Deus escolheu amar esse mundo. Deus escolheu amar esse mundo e deu o seu filho, não o emprestou, não apenas o exibiu de longe para que nós contemplássemos o filho. O que Deus fez? Deus o entregou. Deus deu o seu próprio filho, sacrificou o seu próprio filho por amor a um mundo de pecadores que não merece, que não pediu e que na prática o assassinou. Esse mundo Deus amou. Esse é o mundo que Deus amou. E diante de tudo isso, realmente existe uma tendência bastante humana, bastante compreensível, de usar João 3,16 como um texto de conforto. Afinal de contas, eu sou esse pecador miserável. E Deus manifestou esse amor para comigo, para com o seu povo. É de fato um texto de conforto. Deus, o amor de Deus por nós é absolutamente real, é absolutamente incondicional, é absolutamente eterno, é absolutamente pessoal. Não estamos negando isso de forma alguma. Mas, novamente, existe uma maneira de ler Deus amou o mundo que na prática se transforma em Deus amou a mim. E esse é o grande problema, meus irmãos. Existe uma maneira de ler Deus amou o mundo que na prática se transforma em Deus amou a mim. E ele simplesmente para por aí. E quando você para por aí, você está deturpando o texto bíblico. Deturpando a palavra de Deus. Você está amputando a palavra de Deus. Porque o texto não diz que Deus amou você. Diz que Deus amou um mundo. Com todas as suas maldades, com todas as suas idolatrias, com todas as suas injustiças, com todas as suas guerras e vícios, com todas as suas traições. Deus amou um mundo. E se você crê nisso, e crê de verdade, e não apenas diz que crê, então isso muda a relação que você tem com esse mesmo mundo. Deve mudar. Porque você não pode simplesmente receber o amor de Deus pelo mundo, uma vez que você faz parte do mundo. Você não pode simplesmente receber o amor de Deus pelo mundo e ao mesmo tempo desprezar esse mundo. Outras pessoas que fazem parte desse mundo como você. Você não pode ser beneficiário do amor de Deus por pecadores, e ao mesmo tempo tratar outros pecadores com desdém. Afinal de contas, o seu pai amou esse mundo.
Você não pode recitar de tal maneira amou Deus ao mundo no domingo e na segunda-feira construir muros de indiferença ao redor da sua vida confortável. Não pode. Você não pode recitar João 3,16 no domingo, bem feliz, bem confortável, com o coração aquecidinho com o amor de Deus, e chegar na segunda-feira e construir muros de indiferença ao redor da sua vida confortável. Crer em João 3,16, sem que isso transforme o modo como você olha para o seu irmão do seu lado, e você não precisa olhar o irmão do seu lado nessa hora. Crer em João 3,16, sem que isso transforme a forma como você olha para o irmão do seu lado, sem que isso transforme a forma como você olha para o seu vizinho insuportável, sem que isso transforme a forma como você olha para o seu colega de trabalho que te irrita, sem que isso transforme a forma como você lida com o seu parente que sempre te decepciona. Para o estranho que não tem absolutamente nada a ver com a sua bolha, com a nossa bolha. Se ler João 3,16 não transforma o modo como você se relaciona com essas pessoas, então o que você tem não é fé, é uso. É apenas uma instrumentalização do Evangelho para o seu próprio bem, para o seu próprio conforto. Deus amou a você. Deus não amou um mundo. Deus não está formando um povo. É tudo sobre você. Mas esse não é o Evangelho. Assim, meus irmãos, nós precisamos perguntar: o que então significa crer em João 3,16? O que significa crer no Filho de Deus que foi entregue por amor a esse mundo? A resposta fácil, que me faria sair daqui sem gerar nenhum tipo de desconforto em vocês, seria dizer: crer em João 3,16 significa receber a sua salvação. Dê glórias a Deus pela sua salvação. Significa ter a vida eterna. Significa não perecer. E essa resposta, de novo, não está errada, mas não é a resposta toda. Novamente, quando usada como resposta final e absoluta, ela se torna perigosa. Ela se torna mentirosa. Porque crer no nosso vocabulário bíblico nunca é apenas um ato intelectual de assentimento. Crer é confiar com todo o seu ser. Crer é alinhar a própria vida com aquilo que você crê. Crer é ser transformado. Ser transformado por aquilo que você contempla. E o que nós estamos contemplando aqui? O que nós estamos contemplando é um Deus que amou um mundo, incluindo os seus inimigos, incluindo os seus assassinos, a tal ponto que entregou o que ele tinha de bem mais precioso. Portanto, crer nisso não pode ser apenas sobre receber o benefício desse amor. Crer nisso exige participar pessoalmente desse amor. É isso que João 3,16 exige de nós. Não apenas ser o beneficiário desse amor, mas participar dessa vida de amor. Participar desse amor trinitário. E para o caso de eu não ter sido claro, deixe-me ser um pouquinho mais direto. Você e eu, você não pode genuinamente crer que Deus amou um mundo e continuar vivendo para si mesmo. Não tem como. Não tem como. Você não pode genuinamente crer que Deus amou um mundo e continuar vivendo apenas para si mesmo, apenas para sua bolha, apenas para o seu grupinho, apenas para as pessoas que contribuem de alguma forma para a sua felicidade. Não pode.
Até os pagãos fazem isso. Não é o que o Evangelho nos diz? Até os pagãos fazem isso. Isso é simplesmente uma contradição. Você não pode afirmar que Deus amou um mundo e ao mesmo tempo viver como se você, que foi alvo desse amor, não precisasse amar esse mundo que Deus amou. Deus amou o mundo. Deus amou pecadores. Mas Ele é Deus. Eu me deixe fora desse aspecto desse amor. Eu só recebo o amor. Eu não preciso manifestar esse amor. Eu não preciso viver esse amor. Se você crê ou inconscientemente está vivendo dessa forma, não é no Evangelho que você crê. Pelo menos não é na totalidade do Evangelho que você crê. Você crê nesse Evangelho individualista, que é verdadeiramente o grande problema do nosso tempo. O verdadeiro problema do nosso tempo. João 3,16, compreendido em toda a sua profundidade, e que é a única forma de fato de compreendê-lo, é o que Jesus diz em outro lugar. Lucas 14, versos 26 a 27. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, não odeia sua esposa e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, esse alguém não pode ser meu discípulo. Vejam só, Jesus não está dizendo, esse alguém vai ser um discípulo meia boca. Esse vai ser um meio discípulo. Eu vou salvá-lo, mas, sabe, daquele jeito, vai passar. Não é isso que Jesus está dizendo. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua esposa e filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, especialmente a sua própria vida, esse alguém não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua própria cruz e me segue, não pode. Não pode ser meu discípulo. De fato, meus irmãos, essas palavras soam bastante duras para nós. Deve ser. Mas percebam o que Jesus está fazendo. Jesus não está destruindo o amor à família. O que Jesus está fazendo é fundamentando todo o amor humano a um amor muito maior. É isso que Jesus está fazendo. Ele não está destruindo o seu vínculo familiar, mas ele está mostrando como você deve amar. Ele está fundamentando todo o amor humano em um amor maior, o amor que Deus tem pelo mundo. O discípulo de Jesus não ama menos a sua família. Ele ama a sua família dentro de um amor que vai além da sua própria família. E, paradoxalmente, isso é extremamente importante. Quem abraça esse tipo de amor descobre que ama muito mais. Ama muito mais e melhor. E de forma muito mais duradoura. Os casamentos mais sólidos que eu conheci são de pessoas que aprenderam a amar muito além de amar os seus cônjuges. Os casamentos mais sólidos que conheci são os de pessoas que aprenderam a amar além dos seus cônjuges. Não, minha esposa é o único alvo do meu amor. Começa que você está mentindo, porque no fim das contas, quando você fala isso, o alvo do seu amor é você mesmo. Mas o meu marido é... Todo o meu amor está dedicado ao meu marido, à minha família. E realmente você crê no Deus que entregou o seu próprio filho por um mundo, por uma multidão de pessoas? Seu amor é tão fraco assim? Seu amor é tão... Você recebeu o amor desse Deus
que perdoou os seus pecados, que está levando a uma vida de santidade e não sobra nem um pouquinho de amor para aqueles que estão fora do seu núcleo imediato? Que amor que você recebeu de Deus? Que amor que você recebeu de Deus? Os filhos mais bem amados que conheci são justamente aqueles de pais que entenderam que o amor deve ir além do núcleo familiar imediato. Aqueles que fazem parte da vida real, da vida da igreja. Dessa forma, o ponto central da mensagem é esse. Crer em João 3,16 é uma exigência irrevogável de que vivamos para outros, especialmente para aqueles que pouco ou nada contribuem para a nossa felicidade. Crer em João 3,16 é uma exigência irrevogável de que nós vivamos para outros, especialmente para aqueles que pouco ou nada contribuem para a nossa felicidade, para o nosso conforto, para a nossa salvação, porque de fato foi assim que Deus nos amou. Foi assim que Deus nos amou. Deus amou um mundo que não o amava. Deus entregou o seu Filho por pecadores que o rejeitariam. E nós que cremos nisso, somos chamados a participar desse mesmo movimento. Desse mesmo movimento de amor. E assim, meus irmãos, voltamos ao começo da nossa conversa com Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. É necessário que nós nasçamos de novo. É necessário que nasçamos da água e do Espírito. É necessário que nós adentremos no reino. O novo nascimento não é uma experiência privada, individual e interior. O novo nascimento é um evento na história de Deus, um evento na história do povo de Deus, do povo que Deus está formando. O estabelecimento de uma nova criação em Cristo Jesus. Que é justamente disso que Nicodemos está falando, o que ele está perguntando. Falamos sobre ser novas criaturas, falamos sobre Jesus Cristo como as primícias da nova criação. E não conseguimos juntar os pontos e reconhecer que a nova criação já começou em Cristo Jesus. Esse novo mundo que Nicodemos ansiava foi estabelecido na ressurreição de Cristo Jesus. Cristo está fazendo novas todas as coisas, graças a Deus. A lógica da nova criação é totalmente diferente da lógica da antiga. A lógica da antiga criação, afetada pela queda, é aquela que nós já conhecemos. Ame quem te ama, cuide de quem cuida de você, cuide apenas dos seus interesses, não se meta na vida dos outros. E com isso eu não quero dizer seja insuportável, mas cuide da vida dos seus irmãos. Tenha atenção para com a vida dos seus irmãos. A lógica da antiga criação, afetada pela queda, é aquela: ame apenas quem te ama, cuida de quem cuida de você, construa o seu próprio reino. É a lógica da mera sobrevivência. É a lógica do clã. É a lógica da tribo. Não a lógica do povo de Deus. É a lógica humana, compreensível. Mas como Jesus diz, é a lógica da carne. E aquele que é nascido da carne, é carne. Vai amar segundo a carne. Vai viver segundo a carne. Porque ama a carne. A lógica da nova criação é a lógica do Espírito. Ame o mundo que Deus amou. Essa é a lógica do Espírito. Ame, inclusive aqueles que são indiferentes a você. Ame, inclusive aqueles que te fazem mal. Ame, inclusive aqueles que jamais contribuirão para a sua felicidade. Ofereça a eles
o que você tem de mais precioso, que é o amor por esse mundo que vem do próprio Deus. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito, ama de acordo com o Espírito, não ama de acordo com a carne, mas ama de acordo com a vontade de Deus. Ama de acordo com a realidade estabelecida por Deus. Quem nasce de novo não pode apenas viver para si mesmo, não porque seja obrigado por uma lei externa, mas porque a natureza do Espírito que habita em nós é a natureza do Deus que amou o mundo. Essa é a nossa nova natureza. E se o Espírito habita em nós, esse amor ao mundo deve habitar. Esse amor ao mundo, aos perdidos, deve transbordar em nós também. Portanto, a pergunta de João 3,16, que João 3,16 nos coloca, não é apenas se você crê que Deus te ama. Não é apenas isso. A pergunta é muito mais exigente. Deus amou o mundo. E você? Essa é a pergunta de Deus. Porque é fácil crer que Deus nos ama. Na verdade, é isso que nós mais queremos, que todo mundo nos ame. Mas a pergunta que João 3,16 coloca diante de nós é: Deus amou o mundo. E você? E você? Quem é o mundo na sua vida que você ainda não está disposto a amar? Quem é o inimigo? Quem é o inconveniente? Quem é o difícil, o pecador, que você ainda mantém fora do alcance do amor que você diz ter recebido? Quem é, na sua vida cotidiana, o equivalente ao mundo de João 3,16? Porque se você crê que Deus amou esse mundo, esse cosmos hostil, pecador e assassino, então a sua fé necessariamente inclui a disposição de amar além dos limites do conforto, além dos limites da família, além dos limites da congregação. Aliás, ontem estive com um bom número de assembleianos. Olha só. Brincadeiras à parte, são crentes como nós. Mas esse amor deve transbordar. Deve transbordar, meus irmãos. Deve fluir das nossas vidas. Com certeza, somos alvo do amor de Deus. Mas esse amor deve transbordar. Deve ultrapassar os limites que nós estabelecemos. Assim, para concluir, lembremos que nós estamos na Quaresma. Estamos trilhando o caminho da cruz. E o nosso texto nos lembra que a cruz não é apenas algo que Jesus carregou por nós, mas é algo que nós somos chamados a carregar também. Não esqueçam disso, meus irmãos. A cruz não é apenas algo que Jesus carregou por nós, mas é algo que nós somos chamados a carregar após Ele. A cruz de cada cristão, e prestem atenção, porque é uma coisa bastante comum no meio de crente. Aparece qualquer tipo de dificuldade, minha cruz. Menos, bem menos. A cruz de cada cristão não é sofrimento aleatório da sua vida. A cruz que Jesus nos chama a carregar é a cruz desse amor para além de nós mesmos. Essa é a cruz que nós temos que carregar. É a morte diária do eu que quer receber sem dar, do eu que quer ser amado sem amar, do eu que quer a bênção sem abençoar. Essa é a sua cruz. Essa é a cruz que você tem que carregar. João 3,16 definitivamente não é apenas um versículo de conforto pessoal sem consequências. É o fundamento de uma vida inteira de entrega ao Senhor Jesus Cristo. Ao Deus que amou o mundo, mas também
ao mundo que Deus amou. Sobre isso João 3,16. Uma vida inteira de entrega ao Deus que amou ao mundo, mas também ao mundo que Deus amou. E aqui está a boa notícia. Aqui está a boa notícia que sustenta tudo isso. Nós, de fato, por natureza, não somos capazes de exercer esse amor. Nós não amamos com as nossas próprias forças. Nós amamos como pessoas que nasceram de novo. Nós amamos como pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. Pessoas que contemplaram o Filho levantado na cruz, como a serpente levantada por Moisés, e encontraram vida. Você encontrou vida em Cristo Jesus? Você tem encontrado vida em Cristo Jesus? Olhe para Ele. Olhe para Ele. Meus irmãos, nós não pereceremos. Nós, de fato, temos a vida eterna. Nós somos chamados, nós somos amados por esse mesmo Deus que amou um mundo. E é exatamente esse amor recebido que nos capacita a amar para além de nós mesmos, para além da nossa família, para além da nossa tribo, para muito além da nossa tradição eclesiástica. É exatamente esse amor recebido que nos capacita a amar para além de nós mesmos. Ou seja, o amor de Deus não para em nós. O amor de Deus não para em nós, mas Ele passa por nós. Ele passa por nós em direção ao mundo que Ele amou. Assim, para concluir, que o Espírito Santo nos dê a graça de crer em João 3,16 de verdade. Não mais como um mero slogan, não mais como mero amor a mim como indivíduo, mas ao Deus que amou um mundo e o Deus que nos entregou esse mundo para que nós o amássemos. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de crer em João 3,16 de verdade, com todas as suas implicações, com todo o seu peso, com toda a sua glória. Deus amou o mundo, que nós o amemos também. E que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.